Você que trabalha com hospedagem, quer dar o próximo passo e administrar acomodações de terceiros? Na aula de hoje eu vou te falar como que você consegue escolher a acomodação que você vai administrar e ainda cobrando uma comissão maior que a de mercado. Vamos lá? Para começar, eu quero explicar o motivo que eu estou trazendo esse tema aqui para gravar esse vídeo para você. O motivo é que eu recebi de algumas pessoas interessadas que já trabalham com negócio, administradores, perguntas do tipo: como que você faz para conseguir novas acomodações? Henrique, você acha interessante eu administrar imóveis de pessoas que eu ainda não conheço? E aí, depois de receber essas perguntas, o que eu pensei? Eu vou bolar essa aula para entregar tudo o que eu sei, toda a minha experiência para ajudar essas pessoas, tá? E o ponto de partida mesmo é o seguinte: quando você trabalha com hospedagem, qualquer negócio na verdade, você quer dar o próximo passo, você quer aumentar o faturamento, você quer rentabilizar o negócio. E no caso da hospedagem, de pousada, de aluguel de temporada, qualquer que seja o meio de hospedagem, a gente tem algumas formas de aumentar o faturamento. Vamos para o quadro aqui, ó. Existem algumas formas de aumentar o faturamento da sua hospedagem. Se você trabalha com hospedagem, você vai querer aumentar o faturamento, nada mais justo. Só que qual que é o ponto aqui? O ponto está aqui, ó. Algumas formas de aumentar o faturamento requerem investimento. Por exemplo, se você comprar um apartamento, se você comprar uma casa, se você construir novos quartos para sua pousada, você vai precisar de investimento. Essas são algumas formas que você tem de aumentar o faturamento, só que você vai precisar de colocar um dinheiro. Só que o grande ponto é que nem todo mundo tem esse dinheiro, tem esse caixa para colocar no negócio, tá? Então a gente tem que pensar outras formas de aumentar o faturamento. E existem, né? Foi o que eu coloquei aqui, ó. Outras não. Vamos lá. Se a gente trabalha com aluguel de temporada, com pousada, com meios de hospedagem, como que a gente pode aumentar o faturamento? Vamos junto nesse raciocínio. Você pode ter mais reservas, você pode cobrar um valor da diária maior, tá certo? Essas formas também trariam um faturamento maior. Eu sei que não é tão simples assim, não é chegar e botar um valor da diária mais alto, porque você pode estar dando um tiro no próprio pé, né? Se você cobrar um valor mais alto, você corre risco das pessoas não reservarem com você, porque a sua acomodação, o seu negócio deixou de ser competitivo. Mas se você trabalhar bem a estratégia de especificação, que inclusive eu já gravei um vídeo especificamente sobre isso e recomendo para você, se você amarrar bem, dentro da estratégia de especificação tem 4 componentes que bem amarrados você consegue cobrar mais alto quando a procura é mais elevada e cobrar mais barato quando tem uma menor procura. Só que hoje a gente vai tratar de uma outra forma que você consegue aumentar o faturamento do seu negócio sem precisar investir. E essa outra forma é qual? Conseguindo administrar imóveis de terceiros, acomodações de outras pessoas, e você consegue aumentar o seu portfólio de acomodações e aí, é claro, vai conseguir aumentar o faturamento. E aproveitando aqui, né, que a gente já está falando, eu vou mostrar o que eu botei no quadro. 2 ações para faturar mais com o trabalho de administrador de acomodações. Por que eu coloquei administrador de acomodações? Porque engloba aluguel de temporada, engloba pousada, seja qual meio de hospedagem for, tá certo? Isso que eu vou passar aqui. E aí, eu até fiz um desenho aqui, mas esse desenho deixa para depois, que vai fazer mais sentido ao longo da explicação. Então, voltando, a gente já tratou que existem algumas formas de você aumentar o faturamento da sua hospedagem, do seu negócio. Algumas delas passam necessariamente por aporte de dinheiro, que é o caso, não é o caso da maioria das pessoas, eu acredito. Então a gente pode recorrer a outras formas que não requerem investimento. Hoje a gente vai falar de administrar acomodações de terceiros. Então, quais são as opções que a gente tem? Para você administrar de terceiros, você tem que fazer o seu marketing, as pessoas têm que descobrir que você existe. Quais formas que você tem? Vamos passar pelas principais. A clássica mais conhecida é o boca a boca. O boca a boca, na minha opinião, é muito bom para começar, né? Porque você começa administrando uma acomodação, aí conta para o vizinho, aí o parente conta para o parente, e aí esse boca a boca, no seu ciclo ali, né, da família, de amizade, corre muito bem. Só que o boca a boca é bom para começar, mas é difícil de crescer. O boca a boca é um bom marketing para iniciantes, para dar o primeiro passo. Mas se você quer ir além, quer dar o próximo passo, o boca a boca deixa de ser eficaz. Mas enfim, não deixa de ser uma forma que você tem, né, de tentar novas acomodações, mas na minha opinião é muito bom para começar, mas ruim para se você quiser crescer e quiser aumentar a sua gama de acomodações, tá? Quais outras formas você tem de captar novas acomodações? Parceria. Parceria é um clássico. Parceria são alguns modelos que você pode desenvolver, tá? De parceria. Um deles é parceria com imobiliária. Você pode ir para alguma imobiliária.
se você já conhece alguém que trabalha e apresentar seu trabalho. Eu trabalho com aluguel de temporada, eu sou administrador, eu gostaria de administrar nesse modelo, que eu entendo que não é o foco da sua imobiliária. E aí, na parceria, o interessante é sempre ter uma contrapartida. Ó, se você conseguir captar para mim alguma acomodação, eu te dou uma percentagem de comissão, eu te dou um valor fixo pela indicação. Se fechar negócio, você vai ganhar tanto. Parceria tem que ser o ganha-ganha, para também estimular quem está do outro lado a te ajudar com isso, tá certo? Então você pode fazer parceria com imobiliária, você pode fazer parceria com outros administradores, tá? Porque às vezes cada um administra uma região específica, e se a pessoa que administra em outra região diferente da sua conseguir alguém na sua região, você pode dar alguma coisa para ela em contrapartida. Também tem o co-anfitrião, você pode pensar no modelo de co-anfitrião, uma pessoa que já administra e você faz algumas tarefas específicas, isso é possível. Então parceria basicamente são essas três, você pode fazer uma parceria com imobiliária, você pode fazer uma parceria com outro administrador, e você pode fazer uma parceria no modelo de co-anfitrião, que alguém já administra e você toca algumas tarefas específicas. Tá? Pelo menos para ver como o negócio funciona, para ganhar corpo, para ganhar visibilidade e para começar a experimentar como que funciona. Tá? No meu caso, por exemplo, eu não gosto dessa parceria de co-anfitrião, porque quando eu pego um imóvel para administrar, eu já tenho todo o modelo, né, de negócio. Então, se eu for co-anfitrião, eu entendo que não vai dar compatibilidade, tá? Dos valores, da forma que minha casa funciona sendo co-anfitrião, tá certo? Mas tem pessoas que gostam desse modelo, então faz sentido eu colocar aqui. O que mais você tem de opção para conseguir captar novas acomodações? Você pode mandar mensagem direta nas plataformas. Você basicamente entra no Airbnb, por exemplo, vai lá e manda e no lugar da consulta você escreve um texto. Pô, meu nome é tal, eu sou administrador de acomodações, vi que a sua acomodação tem um grande potencial, gostaria de saber se você tem interesse em uma conversa para eu te apresentar meu trabalho, que com a minha experiência e meus resultados eu acredito que eu consigo dar um bom resultado para você. Aí você bota as vantagens. Você não vai ter dor de cabeça, eu vou cuidar de toda a parte do negócio, da gestão financeira, do relacionamento com o cliente e, enfim, aí você coloca para a pessoa, para o proprietário, o seu serviço ali, tá? Eu mesmo, por exemplo, já recebi algumas mensagens nesse modelo, é mole? Mas, enfim, nada de errado com isso, você tem essa opção, que é abordagem direta no proprietário. Entrar na plataforma, abrir e mandar mensagem explicando quem é você, o que você faz e os benefícios que você vai dar para aquela pessoa, tá certo? Isso daqui acontece, é uma forma. A outra forma é anunciando na internet. Você pode fazer propaganda, aonde? No YouTube, você pode fazer no Google, você pode fazer no Instagram. Enfim, tem várias formas que você pode anunciar o seu trabalho e falar que está interessado em administrar acomodações de terceiro. Tá? Só que isso daqui não é tão simples quanto parece, porque você tem que primeiro entender as pessoas interessadas. Olha o que eu desenho aqui, ó. Então vamos supor que você vai fazer um anúncio e essas pessoas aqui vão ser alcançadas pelo esse anúncio. Mas você só está interessada, aqui eu coloquei de legenda aqui, proprietários, que são na cor rosa. Você não quer que o verde, o preto e o azul venham o anúncio, porque você vai estar pagando e não é seu público. Então, na verdade, anunciar na internet não é tão fácil quanto parece, porque você tem que pensar formas, e eu já vou te explicar isso melhor daqui a pouco, formas de quê? De alcançar o seu público-alvo, que no caso são os proprietários, tá? Mas enfim, anúncio na internet é mais que válido, eu não poderia deixar de colocar aqui. E por fim eu coloquei flyer, só que olha só, flyer é um mau exemplo do que na verdade eu quis colocar. O que eu quis colocar é que tem muitas pessoas que fazem marketing de forma offline, que chamam, né? O que é isso? Entre aspas, como se fosse no outdoor, porque o outdoor é um exemplo exagerado também. Mas, por exemplo, próximo da rua onde eu moro, eu já vi uma pessoa que botou um cavalete, administra o seu imóvel por temporada. Flyer também é outra forma que você pode fazer um flyer e colocar no escaninho, sabe, cartãozinho, que era muito usado antigamente, quando a internet não tinha a força que tem hoje, de colocar um cartãozinho. Isso funciona? Eu até acredito que funciona, mas hoje em dia, com a internet, eu não acho que é a melhor forma de você trabalhar. Tá? Dá muito trabalho, mas enfim, não é nem por isso, porque eu acho que o retorno é muito pequeno, levando em consideração o que eu vou passar com você, ó, das duas ações para você conseguir ser mais eficaz com isso. Então aqui eu coloquei as principais formas que você pode experimentar para captar novas acomodações. Só que o que está por trás aqui tem um grande problema, tá? Deixa eu passar o flyer, Deixa eu passar o papel, já estou com o flyer na cabeça. Papel para te explicar melhor isso. O grande problema é que quando você utiliza essas formas, normalmente você está, entre aspas, em posição de defesa. Por que posição de defesa? Porque você chega no proprietário, você mostra que está interessado em administrar uma acomodação dele. Então, teoricamente, quem está mais interessado nessa relação é você
em administrar a acomodação dele. Quando isso acontece, né, de você mostrar que você presta um serviço e você, entre aspas, tentar convencer ele a deixar a acomodação dele para você administrar, o que acontece é que nessa relação você é o maior interessado. E se você é o maior interessado, o proprietário, ele entende isso, ele sabe disso. O proprietário, entendendo isso, que ele está em uma posição que você é o maior interessado em fazer que essa relação aconteça, ele pode usar isso a favor dele. Como? Ele pode querer barganhar a taxa de comissão, ele pode pedir algumas coisas que você talvez não goste de trabalhar, como por exemplo, não te dar um tempo mínimo para você administrar a acomodação. Enfim, o que eu estou querendo dizer aqui? Que por você ser o maior interessado em querer que isso aconteça, essa parceria, você acaba abrindo mão de algumas coisas que não é interessante para o negócio e nem para você, tá? Então o que eu coloquei aqui? A grande sacada capaz de virar o jogo, que jogo que eu estou falando, de você administrar acomodações de terceiros, é a seguinte: ao invés de você correr atrás do proprietário, o proprietário correr atrás de você, tá? Essa é a grande sacada que vira o jogo. E por que eu estou falando isso? Porque quando você consegue fazer que o proprietário fique interessado pelo seu serviço, que o proprietário entenda como você trabalha e você traz bons resultados, a situação muda. E por que muda? Porque antes você ia atrás do proprietário, você precisava, entre aspas, convencer ele a aquela relação acontecer, aquela parceria. Agora ele viu o seu valor, ele vê que você trabalha bem, ele tem confiança no seu serviço e ele mesmo vai atrás de você para saber mais informações, como funciona. E aí você não precisa, entre aspas, se sentir pressionado ou negociar algumas coisas que para você é importante, como por exemplo a taxa de comissão, tá? Mas daqui a pouco eu explico um pouquinho melhor isso. O que eu quero que você entenda é que a grande sacada para quem quer administrar acomodações de terceiros é não ficar indo muito atrás do proprietário. É você conseguir trabalhar essa forma, que eu já vou te explicar como, de você se tornar interessante a ponto do proprietário ir atrás de você. Porque aí o proprietário está tão interessado quanto você, ou até mais, de fazer com que isso aconteça. E na hora de você negociar com ele, fica mais fácil de você explicar as suas condições de trabalho e ele tem menos margem para tentar negociar algumas coisas que não é interessante, tá? Então vamos lá. A grande sacada de capaz de virar o jogo é fazer você se tornar interessante também proprietário, tá? O proprietário ir atrás de você e não o contrário. Quer saber como é possível? Eu vou te explicar aqui, ó. Você precisa desses 2 pontos, tá? Então se você conseguir trabalhar esses 2 pontos, você vai conseguir isso que eu te falei de o proprietário atrás de você. Quais são esses 2 pontos? O primeiro ponto é o seguinte: você precisa ter resultados acima da média do mercado, tá? Se você não tiver resultado, não tem conversa, não tem como você ficar atraente para o proprietário que está do outro lado. Porque você pensa comigo, uma acomodação, um imóvel, é um dos maiores bens, né, que o proprietário tem. Então, para ele deixar esse bem na mão de alguém, somente na mão de alguém que ele não conhece ainda, ele precisa estar muito tranquilo, muito confiante, muito seguro de quem é essa pessoa. Então você precisa ter resultado acima da média, não tem para onde correr. E eu já vou te mostrar os principais pontos que você precisa se preocupar, tá? O segundo ponto é o seguinte: do que adianta você ser o melhor administrador, ser o anfitrião mais qualificado, que mais traz resultado, e se ninguém sabe disso? Ou se poucas pessoas sabem? A internet está revolucionando a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente trabalha, a forma que as pessoas interagem com as outras. Então, hoje em dia não basta mais você só ter resultado, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que mostrar o seu resultado. Para começo de conversa, resultado acima da média. O primeiro ponto, não tem discussão, é faturamento. Não tem para onde correr. Qualquer que seja o negócio, a pessoa vai estar interessada em quê? Se saber se é rentável ou não é. E já fazendo o link aqui de faturamento e objetivos definidos e alinhados, eu vou te falar um dos principais objetivos que eu traço em todas as acomodações que eu administro. Um dos objetivos que eu traço é o seguinte: proprietário. Primeiro, eu entendo se a alocação de temporada faz sentido pro proprietário, porque às vezes o proprietário quer usar o imóvel. Se ele quer usar o imóvel, já é um sinal que a alocação de temporada pode fazer sentido, mas eu também tenho que entender se o imóvel tem o fit, né, o match, a compatibilidade com o negócio. Tá? Depois que eu entendo isso, qual que é o objetivo que eu traço? Eu falo pro proprietário o seguinte: olha, a minha meta, o meu objetivo é te dar uma rentabilidade pelo menos igual se você alugasse para o aluguel de contrato de meses, né, para inquilino mesmo. Por quê? Porque você pensa comigo, se o proprietário aluga por temporada, ele pode usar quando ele quiser, e mesmo assim eu consigo dar um retorno para ele igual ou maior de inquilino, de contrato de meses, para ele faz muito sentido, tá? E ainda tem uma outra coisa que é o link que eu vou fazer aqui, ó, com conservação da acomodação. As acomodações que eu administro, eu já estou administrando há algum tempo,
ao longo do tempo a gente faz melhorias, porque né, é normal que o imóvel vai se desgastando, a pintura fica mais desgastada, alguns móveis, panelas começam a ficar enferrujados, enfim, então com o passar do tempo a gente costuma fazer algumas melhorias. Então o que eu falo pro proprietário? Olha, eu vou te dar um retorno igual ou maior que o aluguel convencional, eu vou conservar o seu imóvel porque eu preciso que ele esteja sempre em um bom padrão para que os hóspedes avaliem bem e que o anúncio fique bem projetado, porque eu só vou conseguir estar bem posicionado nas plataformas se os hóspedes tiverem uma boa experiência, porque assim eles vão avaliar bem e as plataformas vão entender isso e vão cada vez mais melhorar o posicionamento do meu anúncio. Então eu falo para eles, ó, o seu imóvel vai estar sempre num estado muito bom, porque meu trabalho depende disso, e a rentabilidade vai ser igual ou maior do que se você estivesse alugando para inquilino, né, de contrato de meses, de anos. Então, para ele é muito vantajoso, porque além disso, ele ainda pode usar quando ele bem entender. Então, esses são os argumentos que eu mostro para o proprietário, para mostrar que faz sentido o aluguel de temporada. Mas é claro, nem todas as acomodações têm o potencial de ir bem no aluguel de temporada. Tem uma série de características, de variáveis, que eu vou gravar em outro vídeo, que a gente tem que levar em consideração para saber se faz ou não faz sentido. Tá? Mas pelo menos as acomodações que eu administro, eu já estou trabalhando com isso desde 2016, eu já sei identificar se faz ou não faz sentido administrar aquela acomodação, mais ou menos o retorno que vai dar, eu já sei fazer uma análise, um estudo pré-parceria para ver se aquilo vai ou não vai funcionar, tá bom? Tem formas de fazer isso. Então a primeira coisa é o faturamento, né? No meu caso, o faturamento eu vou trabalhar, eu tenho como meta, como objetivo te dar um faturamento, um retorno igual ou maior do que se você alugasse para inquilinos de meses e anos, mesmo eu cobrando a comissão que eu cobro, que é acima do valor de mercado. Esse é o primeiro ponto. Satisfação dos hóspedes. O que eu explico para os proprietários? Por exemplo, Me Casa Sua Casa. Para eu conseguir prestar um serviço de excelência, para eu conseguir aumentar o valor da diária que eu cobro, para eu estar bem posicionado nas plataformas, para eu fazer a coisa acontecer e cada vez ter mais retorno, é obrigatório, eu preciso que os hóspedes tenham uma boa experiência, que os hóspedes gostem da estadia e que eles avaliem. Porque se eles avaliarem bem e eu continuar fazendo essa gestão ativa dos anúncios, essa revisão com frequência da precificação, cada vez mais eu vou conseguir melhorar o serviço prestado, eu vou conseguir aumentar o valor que a gente cobra, eu melhoro o posicionamento e assim eu vou aumentando o faturamento do meu negócio. Mas tudo isso passa pela satisfação dos hóspedes. Então, o que eu vendo para os proprietários? Os hóspedes que eu recebo, que ficam hospedados em acomodações Minha Casa Sua Casa, eu preciso que eles tenham uma excelente experiência para que eles retornem isso em forma de avaliação. E eu mostro para ele as avaliações que eu tenho na Booking, as avaliações que eu tenho no Airbnb, para eles sentirem segurança e verem que o trabalho realmente é de alto nível, tá? E por que isso? Porque essa preocupação em mostrar para o proprietário que a satisfação dos hóspedes também faz parte do resultado que eu entrego. Porque a partir do momento que o proprietário vê, né, as avaliações que a gente recebe em todas as acomodações que o Minha Casa Sua Casa administra, o proprietário fica mais tranquilo, isso passa confiança, ele entende que aquela acomodação que a gente vai, né, incrementar no nosso portfólio, a gente tem como prioridade dar um dos melhores atendimentos. E isso envolve o quê? O imóvel estar inteiro, isso envolve o atendimento, enfim, tem um monte de fatores que a satisfação dos hóspedes, a avaliação que a gente recebe nas plataformas envolve, tá certo? A nota que o hóspede dá é só um reflexo de todo o trabalho que a gente teve por trás, desde o atendimento, da comunicação, das fotos tiradas, enfim, do relacionamento com o cliente. Isso tudo vai ser refletido na nota que os hóspedes dão. E as notas que os hóspedes dão vai também ser refletido em forma de resultado de faturamento. As plataformas OTAs vão melhorar o posicionamento na página de pesquisa. E aí, com o passar do tempo, eu consigo aumentar o faturamento, por exemplo, cobrando um valor da diária maior, tá certo? Porque a gente tem mais avaliação, a gente está melhor posicionado e a gente consegue isso, tá? Então, quando eu estou em conversa com o proprietário, eu explico que também é resultado, além de faturamento, satisfação dos hóspedes. Por quê? Porque isso faz parte do negócio. E, além disso, ainda passa uma credibilidade, uma confiança e segurança para o proprietário que ainda não te conhece, que você faz um trabalho de excelência. E como eu te falei, um apartamento, um imóvel, uma acomodação, é um dos maiores bens que uma pessoa tem, né? Então, para ela passar isso para você, que ainda não te conhece, você precisa passar segurança para ela. Então, a satisfação dos hóspedes ganha desses dois lados, tá bom? Outra coisa, conservação da acomodação. Poxa, se você vira e fala pro proprietário, olha só, e eu, por exemplo, eu tenho isso. Eu tenho as fotos dos imóveis quando eu peguei, quando eu comecei a administrar, e as fotos dos imóveis hoje. E claramente a gente tem uma melhoria. Alguns imóveis a gente faz obra, aí bota ar-condicionado, aí compra uma cama, bota fechadura eletrônica, aí se tem que pintar de novo, pinta, às vezes bota um papel de parede. Eu estou a todo momento melhorando, porque eu sei coisas que vão agregar na hospedagem.
Eu sei que tem coisas que os hóspedes valorizam, que até colocando algumas coisas, a gente consegue cobrar maior na diária. Por exemplo, televisão no quarto. Então, a todo momento, eu estou pensando o que a gente pode melhorar, né, naquela acomodação para conseguir reverter isso em faturamento. Então, se você fala para um proprietário, olha, via de regra, todas as acomodações que a gente administra, a gente consegue melhorar, a gente deixa no padrão maior, pô, imagina o que não vai passar na cabeça dele. Pô, se eu colocasse para alugar para inquilino, contrato de meses, de anos, quando ele recebe de volta, normalmente o imóvel ou está no mesmo nível ou está um pouquinho pior, porque via de regra o inquilino não entrega o imóvel nas mesmas condições. No caso do Mikado Sukasa, por exemplo, a gente consegue melhorar o padrão do imóvel, tá? Isso é nítido. Por quê? Porque o negócio pede isso. Na hora de fazer a parceria com o proprietário, dependendo de como aquela parceria foi construída, a gente até ajuda o proprietário com alguns investimentos, porque a gente entende que aquilo vai trazer retorno para o negócio. Então, isso é uma das coisas que eu prometo, que também, na minha opinião, é resultado, tá? E por fim, objetivos definidos e alinhados. Um dos bons exemplos que eu já usei é colocar alguma meta. Eu quero uma meta, por exemplo, de conseguir um retorno superior ou igual se eu estivesse alugando para inquilino de meses, contrato de anos, tá? Esse é um bom exemplo. Tem outro exemplo, tem proprietários que só querem pagar as contas, tá? Nada de errado com isso, tem proprietários que só querem pagar as contas. E isso pode ser sim um objetivo, desde que esteja alinhado com o proprietário. Cada proprietário vai ter uma necessidade diferente e você tem que entender o que ele quer para que vocês consigam chegar no denominador comum e consigam tocar aquele projeto para frente, tá certo? Então, enfim, para fechar, resultado acima da média, na minha opinião, a gente consegue traduzir faturamento, é claro, satisfação do hóspede também é mensurável, conservação da acomodação não é mensurável por número, mas você pode mostrar foto. Objetivos definidos e alinhados, isso daqui, na verdade, eu coloquei para que você consiga mostrar por fatos, números e dados que o seu trabalho traz resultado acima da média, tá? Porque a partir do momento que você mostra, prova ao proprietário que o seu trabalho traz rendimento acima da média do mercado, você se coloca numa posição de, olha, eu trabalho profissionalmente com isso, eu consigo trazer mais retorno, então nada mais justo, nada mais natural do que você cobrar uma comissão maior, que é o caso que acontece comigo. É a primeira vez que eu vou falar isso. A comissão que eu cobro, eu confesso que eu não lembro de ter visto alguém que cobra uma comissão maior que a minha. Mas por que como eu consigo isso? Porque eu trago um resultado muito maior do que a maioria dos administradores. Eu não conheço todos, então não posso falar, mas assim, a grande maioria eu sei que eu consigo trazer retorno maior, tá? Então eu coloco isso no meu preço e o resultado vem. Os proprietários estão satisfeitos e, para você ter ideia, eu cheguei num ponto que eu estou recusando a acomodação para administrar. Por quê? Primeiro que eu estou focando muito aqui no digital, ensinar, passar o conhecimento para frente, que é o caso desse vídeo. E segundo que eu não tenho como pretensão abrir uma empresa, uma agência, uma administradora com 50, 100 imóveis. Não, eu prefiro ter 10 imóveis, mas que eu consiga manter o controle, a qualidade e, paralelamente, faço isso que eu estou fazendo aqui, tá certo? Mas eu quero mostrar para você o seguinte, a minha taxa é uma das maiores, eu particularmente nunca vi ninguém que cobra mais, eu cobro 30% para administrar a acomodação, mas por que eu consigo isso? Porque eu tenho resultado, porque os proprietários, as pessoas veem meu trabalho. E falando em ver trabalho, a gente vai pular para divulgação do trabalho. Se você tem resultado acima da média, você tem que mostrar, as pessoas têm que saber, você não pode, teoricamente, guardar isso para você, tá? Porque a partir do momento que os proprietários veem que você realmente trabalha diferente, que você consegue um bom faturamento, que as pessoas estão sempre satisfeitas, os hóspedes, né, satisfeitos quando ficam na sua acomodação, isso vai interessar eles. É o que acontece comigo. E olha só, eu no digital, o meu papel aqui no digital é mais uma espécie de professor, gravando esse vídeo, explicando o que eu faço, as melhores práticas, enfim, ensinando. O meu foco no digital é ensinar outros anfitriões ou administradores de pousada, seja qual for o meio de hospedagem, como fazer para aumentar o seu faturamento. E mesmo assim, chega proprietário para mim querendo que eu administre imóvel. Por quê? Porque eles veem meu resultado. Tá? É muito transparente o meu trabalho. Então, gera essa vontade neles e mesmo eu cobrando uma taxa de 30%, que se eu não me engano é maior do mercado, eu prefiro não administrar algumas acomodações. Tá? Porque tem uma série de fatores, tem que ter compatibilidade com o negócio, tem que sentir que o proprietário entende a visão de longo prazo do Mikado Sukasa. Tem um monte de variável que justifica eu não administrar algumas acomodações. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte, não é só sobre o quanto de comissão você cobra, tá?
Se você conseguir mostrar seu trabalho, provar seu trabalho, você pode cobrar uma comissão acima da média sim. Para mim, o pior cenário é o quê? É você ficar negociando comissão e ganhar uma comissão pequena, porque se você ganhar uma comissão pequena, você vai precisar de mais imóvel, aí você vai diminuir provavelmente a qualidade do seu serviço, você não vai dar conta, aí se você tiver que contratar alguém, você vai pagar pouco. Então, que você tem que saber o seu valor e saber precificar. Mas como que você consegue isso? Quais são as duas ações? São essas. Você tem que ter resultado acima da média e você tem que divulgar o seu trabalho, tá certo? E quais são as formas que você tem de divulgar o seu trabalho? Marketing digital. A internet veio para revolucionar isso e hoje não dá para fugir. É um marketing digital. Só que marketing digital, na minha opinião, daria uma graduação, daria um curso de faculdade durante 4, 5 anos para você entender do que se trata. Só que o que eu fiz aqui? Eu trouxe dois principais pontos do marketing digital que eu acho que ajuda um pouquinho a tangibilizar o que eu quero dizer. Primeiro eu botei tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago é você conseguir fazer a propaganda, conseguir fazer anúncio para as pessoas certas. Então, por exemplo, qual é o primeiro passo que você tem que saber? Você vai criar um Instagram. Uma coisa é você criar um Instagram para chamar hóspedes para se hospedar. Porque você tem um público-alvo, você vai fazer um conteúdo focado em chamar hóspede para sua acomodação. Outra coisa é você ter um Instagram, por exemplo, para mostrar seu trabalho para os proprietários. Olha o que a gente faz. Daqui a pouco eu vou passar as atribuições de um administrador. Mas olha o que a gente faz. A gente está com tal nota de avaliação, a gente cuida da faxina sim, higienização é muito importante, a gestão financeira é toda com a gente. Então são duas coisas diferentes. Primeira, divulgação do seu trabalho para mostrar para os proprietários e pessoas interessadas no seu valor, você tem resultados acima da média. Outra coisa é você criar um Instagram, por exemplo, para divulgar sua acomodação para hóspedes reservarem. São duas coisas distintas. Eu não recomendo, inclusive eu acho que você joga contra você a partir do momento quando você cria um Instagram para as duas coisas. Para convencer os hóspedes de se hospedarem ali e para mostrar para os proprietários que você faz um trabalho. São coisas distintas, então você tem que ter cuidado com isso, tá? São dois objetivos diferentes. Então, quando a gente está falando de divulgar seu trabalho, hoje em dia não tem para onde fugir. É um marketing digital, tem aquela famosa frase, né? Ou o seu negócio está na internet ou ele não existe. E é muito verdade isso. Hoje está no marketing digital. Tráfego pago é o quê? Você conseguir, os proprietários, você conseguir através de anúncios, de propaganda, ser assertivo nas pessoas. Porque como que funciona? Você paga de acordo com a quantidade de pessoas que você alcança. Só que tem formas de você filtrar só as pessoas interessadas no seu conteúdo, no que você vende, no que você trabalha. E através de marketing digital e fazendo tráfego pago, você consegue alcançar as pessoas que você precisa, tá? Como? Mídias sociais. Você faz um Instagram, por exemplo, você faz um canal no YouTube, você explica seu trabalho. Você pode ter também o quê? Um site, fazer uma espécie de um blog para mostrar como você trabalha. Por exemplo, eu tenho um site para o Mi Casa Sua Casa. Para quê? Para os hóspedes verem as acomodações que eu administro. Você pode fazer um site para mostrar como que é o seu trabalho, que eu já vou passar na próxima página, as atribuições de um administrador de acomodação, tá? Então, a combinação dessas duas ações é o grande X da questão. É o que vai fazer você parar de ficar correndo atrás do proprietário e aceitando barganha e negociações que não é interessante para você e fazer com que os proprietários vão atrás de você e queiram fechar com você, mesmo você cobrando uma comissão acima da média, que é exatamente o que acontece comigo. E como eu já te falei, acontece comigo mesmo o meu objetivo não sendo atrair proprietários. Meu objetivo, que é o conteúdo que eu estou gerando agora para você, é o quê? É ensinar administradores ou pessoas interessadas em trabalhar com hospedagem. E mesmo eu trabalhando com esse objetivo, com esse público-alvo diferente, atrai a atenção dos proprietários, porque eles veem o valor do meu trabalho. E acontece isso que eu te falei. Eu cheguei num ponto que mesmo eu cobrando 30% de comissão, eu estou recusando algumas acomodações para administrar que eu entendo que não fazem sentido, pelo menos no momento. Então, esses pontos são a grande lição dessa aula. Quero mandar um abraço para a Poli, lá de Penha, que é a cidade do Beto Carreiro, porque a Poli, se eu não me engano, foi a primeira pessoa que me fez essa pergunta, numa caixinha que eu abri no Stories, a pergunta sobre como que eu faço para administrar novas acomodações. E eu respondi exatamente isso que eu estou falando com vocês, óbvio, de forma mais resumida. E ela aplicou o que eu falei, meses depois ela veio me agradecer, porque ela conseguiu mais acomodações para administrar, fazendo exatamente isso que eu estou te falando. Então, Poli, um beijão para você. E fica aí de prova que, após aplicar isso que eu estou dizendo, a Poli conseguiu o resultado que ela queria. Então, esse é o segredo. Fazendo essas duas coisas, eu sei que não é fácil, eu sei que não vai ser com uma aula que a gente vai conseguir isso, mas só de você virar essa chave na sua cabeça e entender o que precisa, já é o passo que você dá
para saber o que você tem que fazer caso você queira dar esse próximo passo no seu negócio com a sua hospedagem, tá certo? São esses dois, que é o que acontece comigo, tá? E por fim, quais são as atribuições de uma pessoa que vai administrar uma acomodação de terceiro? Né? O que a gente entrega? Qual que é o trabalho de um administrador de acomodações? O trabalho é esse daqui, ó. De forma resumida, é claro. Primeira coisa, fotos. Eu costumo bater muito nesse ponto, tanto que eu até gravei também um vídeo falando praticamente sobre foto. Que fotos são muitas variáveis, é quantidade, é qualidade, é ordenação, é priorização, é foto de capa. Isso só são macrotópicos, tá? Porque dentro de cada um deles tem várias questões. Por isso e outros motivos, eu recomendo fortemente que contrate um fotógrafo profissional e mais, que você acompanhe a sessão de fotos, tá? Eu recomendo que você esteja ali do lado, pedindo para ver as fotos, dando ideia, porque as fotos vão ficar durante anos do anúncio e fazem muita diferença na hora do hóspede reservar. Então, fotos, e por exemplo, no meu modelo de negócio, fotos é uma despesa minha, do Minha Casa Sua Casa, tá? É um bem, é um ativo do meu negócio. O proprietário, por exemplo, nem paga, nem sabe quanto, por exemplo, custou as fotos, porque isso é um ativo do negócio, tá? Outra coisa, faxina e lavanderia. Dentro da comissão que eu cobro, faxina e lavanderia estão inclusos. Hoje eu tenho a Rose que trabalha comigo e a gente criou um modelo de trabalho que ela lava as toalhas e as roupas de cama dentro dos próprios apartamentos. Ela só sai para a lavanderia para secar, tá? E aí a gente criou esse modelo que vem funcionando super bem. Outra coisa, saiu um pouco apagado, suporte 24 horas. Se um hóspede ligar, se cair a internet, se a água não esquentar, eu estou ali à disposição a hora que for, o dia que for, para resolver. Isso você vai pegando e melhorando, desenvolvendo com o tempo. No início é um pouquinho mais chato, você fica mais preocupado, mas depois, como você entende, você vai melhorando, consertando, vendo o que dá, o que não dá para fazer, fica mais fácil. Mas isso daqui é um serviço que você vai oferecer. E, além disso, para o proprietário, e isso é uma coisa que tem muito valor, ele tirar as costas dele, porque o proprietário normalmente já tem o seu trabalho, não quer ter dor de cabeça, não quer esse tipo de apurrinhação, e você vai vender exatamente isso. Ó, qualquer coisa que aconteça de manutenção, de problema, eu vou estar à disposição do hóspede para resolver, tá? Outra coisa, estratégia de especificação. Esse é um dos grandes diferenciais do Minha Casa Sua Casa e também um dos grandes diferenciais de quem trabalha profissionalmente com administrando acomodação. Por quê? Porque isso daqui eu já cansei de falar no início dessa aula, porque se você souber trabalhar os 4 pilares que compõem a estratégia de especificação, você vai conseguir aumentar o faturamento da sua hospedagem. Por quê? Você vai conseguir mais reservas e você vai cobrar mais alto quando a procura for maior, tá? Então, a partir do momento que você trabalha bem a estratégia de especificação, e claro, com alguma frequência, por exemplo, todo mês você tem que revisar essa estratégia para ajustar, você consegue trazer retorno maior. Esse é um dos meus grandes diferenciais, porque eu tenho certeza que se eu pegar a acomodação e dar na mão do proprietário, ele não vai fazer nem ideia de como precificar. Ele não sabe o que é plano de tarifa, ele vai esquecer de cadastrar uma temporada de evento, ele não sabe o que é preço base da tarifa e provavelmente ele também não vai levar em consideração os preços personalizados por dia de semana. Então é um monte de variável que compõe a estratégia de especificação que o proprietário não faz nem ideia que existe. E é um dos diferenciais que eu vendo e você pode vender também. Outra coisa, relacionamento com os hóspedes. No caso do Airbnb, o relacionamento começa antes da reserva ser realizada, porque o hóspede fez a consulta e aí você vai responder ele desde aquele momento. E nesse momento você já está criando relacionamento. Então o relacionamento começa, no caso do Airbnb, antes da reserva, no caso da Booking, quando a reserva é feita, e vai até o pós-reserva, né? Que você pode usar o contato do cliente depois para fazer algumas promoções, você tem que pedir para o cliente avaliar. Então, toda a parte do relacionamento você vai cuidar também. O proprietário não vai ter nem ciência de quem ficou hospedado na acomodação dele. Divulgação das acomodações nas OTAs. Aí, cadastrar no Airbnb é fácil. Não, beleza, você pode achar fácil. Tem proprietários que podem não achar tão fáceis. E outra coisa, e na hora de cadastrar na Booking? Duvido que os proprietários saibam fazer como um administrador de acomodações profissional. Então você vende o quê? Eu sei aonde cadastrar, como cadastrar de forma que isso vai trazer mais resultado. Porque no caso de proprietário, se ele for tocar um negócio, ele vai errar muito até aprender como que faz. O que você vai vender? Eu já sei como funciona, tá? Por exemplo, na hora de cadastrar uma acomodação nova, no caso do Airbnb, você aderir àquele desconto de 20%, porque você sabe que aquele desconto vai dar uma baita visibilidade. Você sabe que quando está começando uma plataforma, o mais importante é recolher a avaliação, porque a plataforma vai entender que seu anúncio é bom e vai dar projeção. É um monte de coisa que o proprietário não faz nem ideia. E você, na hora de falar sobre o serviço que você presta, né, de administrar a acomodação dele, você vai falar sobre isso. Outro ponto,
Manutenção preventiva e corretiva. Você tem que saber quando fazer a manutenção preventiva do ar-condicionado, a manutenção preventiva do aquecedor, quando der algum problema, a TV parar de funcionar, qualquer eletrodoméstico parar de funcionar, qual que é o plano B? Você já sabe o prestador de serviço que você pode chamar? Enfim, tem uma série de situações que podem acontecer no imóvel e você tem que estar preparado para lidar com isso. E esse é um dos pontos que o proprietário não quer se estressar. Então você vai vender isso, você vai falar que você é o responsável, que está muito relacionado também com o suporte 24 horas, tá? Outra coisa, software para gestão do negócio. Quem está querendo profissionalizar, eu recomendo fortemente que assine o Channel Manager, um gerenciador de canais. Eu hoje, administrando 10 acomodações, eu não consigo imaginar o meu negócio sem um software. Isso é outra coisa que o proprietário nem sabe, nem faz ideia que existe e como funciona. Na hora de você mostrar o seu serviço, ou quando você quiser gerar conteúdo, né, por exemplo, no Instagram que você cria para mostrar o trabalho, como eu falei para você anteriormente, você pode fazer um conteúdo, fazer um post, fazer um vídeo explicando, né, até para justificar por que o valor da sua comissão é maior, porque você está pagando um software, você vai ter um site, né, para dar mais visibilidade para a acomodação dele. Enfim, isso tudo está englobado no serviço que você, como administrador de acomodação, vai prestar para aquele proprietário. Mas é claro, isso aqui está de forma resumida, a intenção é ser didático aqui para te mostrar o que você vai vender, como você valoriza o seu trabalho e até te dar ideias de conteúdo para você gravar, para você fazer e divulgar nas redes sociais e assim mostrar o seu valor para possíveis proprietários que você pode administrar a acomodação. Então, agora eu encerro essa videoaula, eu espero que tenha sido esclarecedora, porque eu realmente gravei depois de receber algumas perguntas e já responder também algumas perguntas, mas hoje eu quis dar mais profundidade, dar mais detalhes para pessoas interessadas, né, em levar isso para frente, porque agora isso já virou uma profissão. Tem gente que chama de profissão anfitrião, eu prefiro administrador de acomodações, porque a gente pode englobar assim vários meios de hospedagem e não só lugares temporários especificamente. Então eu espero que esse conteúdo tenha sido bom para você. Você pode colocar aqui nos comentários se você quer dar alguma ideia de conteúdo e quem sabe o próximo vídeo não é com a ideia que você deixou. Então um grande abraço e até a próxima.